Eu me chamo Alba Oliveira Dornelas Luiz e estou gravando esse vídeo para compor a documentação necessária para a Lei Aldir Blanc. Bem, minha vida foi sempre ligada ao desenho. Desde mesmo de criança, me fascinava aquelas figuras dos gibis, do Cebolinha, da Luluzinha e do Bolinha, que eram gibis da minha época de criança. E eu nem me interessava muito pela história escrita, mas pelos desenhos. Me fascinava aquelas figuras com aquele movimento que a figura estava desenhada daquele indicando o movimento dos personagens. E eu lembro também que naquela época tinha umas revistas de venda de produtos à distância, era a revista da Hermes, e tinha a foto dos objetos que estavam à disposição para venda. E eu via aquelas fotos quase como reais, como se fosse o objeto de verdade que estivesse na minha frente. Então, eu fui muito ligada nessa parte visual de sempre, desde criança. E eu recebi muitas influências na infância sobre coisas relacionadas ao desenho. A minha avó era bordadeira e eu sempre via que ela riscava no tecido aquele traço, aquele risco que ela ia fazer no tecido. Ela fazia com papel carbono. É um processo bem antigo, né? Se bota o papel carbono debaixo do risco e transfere o desenho para uma segunda superfície. A minha mãe também era costureira e eu vi ela montando os moldes, colocando as medidas da freguesa, né? Tórax, comprimento e tal, e ela ali montava aqueles moldes para depois cortar o tecido e costurar. Quando eu já estava adolescente, eu segui para o curso técnico de edificações na Escola Técnica, lá em João Pessoa. E foi todo um conhecimento técnico que eu adquiri através do curso. E eu comecei a trabalhar nessa área de desenho. Desenhei muito, fiz muito desenho técnico. Então, a minha vida ficou só ligada ao desenho técnico. Fiz muito desenho técnico. Desenhos de rede de água, de esgoto, de elevatórios, mapas de cidade, tudo que se possa imaginar, assim, de desenho técnico nessa área de água e de esgotos. Quando eu me formei em arquitetura, aí eu fazia também os meus projetos à mão, desenhados à mão, perspectiva, detalhe, tudo. Depois veio o desenho técnico em AutoCAD. Eu aprendi e continuei a desenvolver. É um desenho diferente, mas nem por isso o meu amor pelo desenho diminuiu. Eu, assim, fico fascinada com aquelas imagens, com aqueles desenhos, com o mapa de uma cidade. Eu gosto muito disso. Sempre fui apaixonada pelo desenho e ligada em desenho. E eu comecei, há alguns anos atrás, comecei a pintar com lápis de cor nesses livros de desenho. E fui aprimorando, fui melhorando a técnica. Esses livros eu ganhei de presente e com os lápis de cor eu sempre ia pintando. Pintei alguns. Eu tenho alguns livros e pintei algumas imagens. Pintei algumas imagens deste livro, Segredo de Paris. Esse também é uma imagem lá de Segredo de Paris. Pintei esta textura de um outro livro de azulejos e mosaicos.
Pintei esse outro lado do mesmo livro, um livro só de texturas, baseada nos mosaicos portugueses. Esse dos balões também é do mesmo livro, Azulejos e Mosaicos. Há alguns anos atrás, há poucos, em 2018, eu, já aposentada, eu tive a oportunidade de frequentar o curso de desenho e pintura da professora Aida, fornecido lá pelo Centro Cultural Lourdes Ramalho, já aqui em Campina Grande. O Centro Cultural é administrado pela Prefeitura Municipal de Campina Grande. Nesse curso, que eu fui ter ligações com o desenho artístico. Então, a gente fazia diariamente, e o objetivo era desenvolver, né, os alunos, e uma das atividades era esse passeio da linha, que a gente fazia ao som de uma música relaxante. Então, o que a música insinuava para a gente desenhava, de modo que cada aluno saía com um traçado diferente. A gente também fazia um desenho de imaginação. Esse desenho era sempre baseado numa história, num conto ou numa fábula que a professora Aida lia, e cada aluno fazia o desenho do que mais se admirava, do que mais tocava a gente. Aí é um desenho de observação daquela época, com grafite. E eu tive a oportunidade de entrar em contato com a tinta acrílica. Então, foram feitos alguns trabalhos com a tinta acrílica. E aí um vaso. Também um pé com tinta acrílica. A mão, a palma da mão. E um rosto com tinta acrílica. E essa paisagem com duas árvores. E aí a gente já tinha que dar uma ideia de profundidade, uma ideia de perspectiva na imagem. Então, essa figura é um retratozinho de mulher de batom. Nele a tentativa de aprender a desenhar os cabelos, os olhos, e a boca, e tudo assim, coerentemente. Então, primeiro a gente desenha com grafite, e é o apaga-apaga, ajustando as formas, para depois colocar o colorido, que aí é lápis de cor. Todos esses desenhos de rosto exigem uma pesquisa muito grande, porque tem as técnicas para desenhar os olhos, a boca, todos os... Tem site que ensina até assim, mostra primeiro os ossos da cabeça, o crânio, para que o aluno consiga perceber o formato, as proporções, a altura em que estão os olhos, a altura em que está o nariz, a boca. Então, quem é muito autodidata pode desenhar por instinto e ficar bom, mas quem não é, tem que estudar um pouco e treinar, né? Então, eu passei por esse processo de assistir muito vídeo, de examinar muito o tamanho da cabeça, a altura que é além da testa, a largura da cabeça, isso, e olhe que isso aí é um desenho só de frente. Imagine desenhar de lado, não é? Então, o desenho da criança aí, a tentativa era de desenhar a minha neta, mas eu não conseguia, eu só conseguia fazer um desenho de uma criança maiorzinha. Porque até a professora Aida me disse, olha, criança pequena quase não tem pescoço. Aí eu
apagava, diminuía o pescoço, mas a proporção da criança, o rostinho é muito gordinho, e são outras proporções diferentes da do adulto. Então, o desenho do cabelo, o cabelinho cacheado, também é um desafio. Você tem que dar uma textura no cabelo, de forma que ele não fique parecendo um capacete, né? É um desafio grande. E dependendo da escala, esse aí é um desenho pequeno, mas dependendo da escala em que se desenha, aí você tem que desenhar os detalhes dentro do olho. Realmente, quem desenha rosto, figura humana, é um artista, porque dá trabalho. Esse homem de cavanhaque, a tentativa foi de fazer o retrato do meu irmão, que tinha morrido há pouco tempo. Mas aí eu não consegui e acabei desistindo, porque eu fiz o desenho baseado no retrato, tirando as proporções, tirando as medidas, tirando as proporções de uma foto, mas não consegui, porque a quem eu mostrava o retrato, aí me dizia, não parece com ele. Então, eu só fiz ele mesmo, deixei para lá. Mas são outras proporções. Da mulher é uma coisa, do homem já é outra. Não é? O formato ali da bochecha, do queixo, é tudo diferente. Então, tem que estudar. Se quiser entrar nesse ramo de desenho realista, tem que estudar bastante e treinar bastante. Eu acho assim que quem é bom é porque treinou bastante. É uma vida inteira de treino e de dedicação. Tem que, e para isso tem que gostar muito do que faz. Senão, né, não fica, né? Quem desenha é porque gosta muito do que faz. Aí foi baseado num retrato, mas o retrato da minha sobrinha, de cabelos pretos. Então, eu fui pesquisar cabelo preto, mas os olhos, assim, a cabeça aí está com giro, e eu não consegui fazer os olhos, eu ainda não treinei para isso, assim, o suficiente, e só fiz com essa cabeça com um giro, né? Mas é todo um. São proporções diferentes, você tem que treinar para poder sair razoável. Isso aí também foi um que eu não insisti mais, porque achei que não deu muito certo. Aí eu fiz o retrato da minha filha, também baseado no retrato, mas o cabelo, fui pesquisar quais as cores de lápis que eu usaria para fazer um cabelo louro. Mas aí o cabelo está assim, bem chapado, né? Está bem sem movimento. É isso, é que tudo você precisa. É um desenho totalmente à parte. É o desenho realista de humano, de rosto, principalmente, porque tem muito detalhe. Não é só a questão do claro e o escuro, de você colocar a luz onde a luz está incidindo, né? Mas é todo um conjunto de detalhes para que fique razoável. Não é fácil, não, eu desisti desse ramo. Esse ficou um pouco melhor, ficou até mais parecido com ela, mas é um desafio fazer. Aí a minha neta também, apesar do pescoço mais curto, né? Mas tem algo nela que ainda não está muito infantil. O cabelo também não. Eu fui aí aprender a fazer cabelo cacheado. E aí existe diversos tipos de cacheado. Tem um cacheado graúdo, só o ondulado, e tem um cacheado meio miudinho, tem todas as variações. Agora, na internet tem muito material ensinando, mas só de a gente olhar, a gente não aprende, a gente tem que
praticar bastante para poder conseguir fazer. Não só as cores, mas assim, o movimento, o conjunto de cores, porque no cabelo desse aí tem 3, 4 lápis diferentes. Você tem que aplicar um na sequência, depois aplica outro, aplica outro, aplica outro, para poder dar esse colorido. Aí ficou um rostinho mais infantil, um pouco, e o cabelo eu também não, eu também dei um outro formato, né? Esse aí é uma releitura de uma foto. E a minha experiência nessa releitura de fotos é que a gente tem que perceber todos os detalhes da foto. Todos os detalhes da foto. Para poder saber fazer com fidelidade, né? Com fidelidade. Porque se você não entender às vezes você olha rápido, pensa que entendeu a foto, mas aí tem um detalhe que quando você começa a desenhar e você, eita, não entendi isso aqui. Aí volta para a foto original, vai tentar entender que posição é aquela, que detalhe é aquele. Às vezes aparece uma cor ali que não tinha nada a ver, você, o que era isso? Isso aqui faz parte do fundo, não faz. É um exercício bem de cuidado. Cuidado com o que está fazendo. Sim, esse aí eu me aventurei, né, em fazer uma cópia de uma capa de uma revista, de uma capa de fundo de uma revista, uma foto daquela marca de joias, Vivara, e é aquela modelo Ana Hickman. Ana Hickman, se não me engano. É uma Ana dessa aí. E eu passei uma semana fazendo, porque com lápis grafite parece que dá mais trabalho do que com lápis de cor. A posição dela também, embora que ela está de frente, mas o corpo está inclinado. Desenho de mão também é bem sofrido de fazer. Alguma coisa eu mudei aí na foto, ela está segurando uma fruta, eu acho que eu acabei mudando um pouquinho assim a posição, mas é bem trabalhoso. Isso aí é grafite em cima de um papel A4, um papel sulfite. Mas é uma releitura, a gente tem que colocar, foi de um fotógrafo, não é? A gente tem que colocar como releitura, porque o original não é nosso, né? A gente está fazendo só uma cópia. Algumas frutas, alguns elementos, eu desenhei como essa laranja, baseado no curso aí de uma professora de arte aí do YouTube. Não estou lembrada o nome dela. Leila. Ela fez um curso de algumas figuras, assim, ensinando passo a passo. Então, eu fiz essa maçã e umas outras, como parte de uma aula dessa professora Leila. Aí a laranja com uma metade, tem todo tem o colorido, primeiro se faz com lápis grafite e depois com lápis de cor por cima. Deu para aproveitar algumas aulas, assim, são as 4 ou 5 aulas que eu peguei dela. Aí a banana com a pera também foi desse curso rápido de Leila. Os lábios rosados também foi do curso de Leila. O interessante é que ela vai ensinando passo a passo, vai ensinando devagarzinho. Os artistas, hoje em dia, eles fazem essas aulinhas curtas, esses cursos curtos, na tentativa de angariar alunos, porque todos eles estão fazendo cursos à distância, mas funciona bem. Tem as aulas, né? Eles fazem um vídeo bem gravado, ensinando passo a passo, e você vai devagarzinho,
fazendo, repetindo e voltando o vídeo e tirando dúvida e fazendo, e dá para aprender. Então, foi uma tentativa que os artistas encontraram, tem vários deles na internet, de fazer esses cursos à distância. Eles fazem uma espécie de um curso mini, né? Um memo, eles fazem com algumas aulas grátis, a gente se inscreve, faz as aulas, e na última aula eles apelam para a gente se inscrever e pagar o curso. Aí a vantagem é que a gente tem acesso a artistas de outros lugares, né? Não só aqui de Campina Grande. Se fosse presencialmente, tinha que ser só aqui, da cidade. Esse desenhozinho já foi de um curso de aquarela. No início da pandemia, a Faber-Castell lançou alguns cursos. Curso rápido, de duração bem rápida. Então, eu fiz 4 cursos. Eles deram certificado. Um deles foi aquarela para iniciante. E esse desenhozinho, essa pinturazinha com aquarela, foi de um primeiro contato que eu tive com a aquarela a partir desse curso. Eu tenho uma aquarela de pastilha de qualidade bem ruinzinha, mas aí deu para produzir esse desenho. Depois eu comprei uma aquarela, embora que escolar, mas melhor um pouco. E como eu fiz também pela Faber-Castell um curso de lettering, então eu escrevi aí meu pé de limão, meu limoeiro, porque eu fiz um curso desse da Faber-Castell de lettering, o inicial, lettering 1, porque o curso era composto de 2 módulos. Eu fiz o primeiro. Por sinal, esse de lettering é um curso bem bom. A Faber-Castell contratou uns desenhistas, e cada um em sua área, e dava esses cursos de graça. Eu fiz 4 deles. Num outro curso desses da Faber, era um artista bem jovem, ele ensinava a fazer umas figuras, mas sempre com uma coisa assim engraçada, uma coisa inédita. Então, nesse desenho, ele ensinava essa composição dos jacarés a proposta dele era essa, jacaré com asas de morcego, uma família de jacaré com asas de morcego. Então, eu fiz a família, o jacaré adulto e o jacaré fêmea e o menino está aí de lacinho e de boneco segurando uma bandeira. Uma coisa interessante e até boa de a gente fazer, é um desenho com esse tom assim de brincadeira, né? Que não é realista. Naquele desenho você pode expressar alguma coisa engraçada ou inédita. É bom de fazer. Eu já fiz algumas coisas assim e é gostoso. Também desse curso foi essa raposa com esse rabo bem estilizado. É um rabo de pavão. A proposta era fazer uma raposa com um rabo de pavão. Aí o professor deixava a gente à vontade para fazer as cores que a gente queria e surgiu essa raposinha. Eu até gostei bastante dela. Esses cavalos eu já fiz fora do curso da aquarela. Eu queria sempre desenhar 2 cavalos, mas aí já não é o corpo humano, né? Então é um outro desafio. Você tem que pesquisar as figuras na internet, ver assim as proporções do corpo, da pata, da cabeça. Tem toda uma musculatura diferente que tem que aparecer no desenho na hora que você bota o claro e o escuro. Então é outra coisa. Eu tentei fazer real, mas aí não está como. Ficou um cavalo muito gordinho, muito rechonchudo, né? Não aparece muito a musculatura. Ele está mais para outro animal, ser um outro animal mais gordinho. Mas a intenção era fazer cavalo.
esse vaso com cactos foi também do curso de aquarela, lá da Faber-Castell. A proposta era fazer o vaso com uma texturazinha lá no fundo. Era fazer os cactos e uma textura no fundo, né? Depois eu comecei a querer fazer paisagem, então na internet tem muito modelo assim de oceano, de praia. E eu me aventurei a fazer esse aí com... É também lápis de cor sobre papel branco. O barquinho com o reflexo dentro d'água e o sol se insinuando ali naquele amarelozinho do fundo. É bem comum ter esse tipo de imagem na internet. Esse daí também é uma releitura de uma artista, não lembro o nome dela, que ela está no YouTube, e ela ensina esses desenhos bem simplesinho, bem básico. E ela ensina bem direitinho, assim, as cores que vai usando, as proporções. O pessoal é bom nisso, ensina bem direitinho. E esse, apesar de ser lápis aquarelável, em cima do papel de aquarela, em cima de um papel resistente, de 300 gramas. Aí ficou até bom. Ela ensina esses detalhes para fazer essa espuminha branca, onde a onda quebra, fazer esse detalhezinho branco, já com a tintazinha acrílica, ali por cima da água, imitando a luz, né? Em cima a reflexão da água com a luz do sol. E esse degradê de cores, ela também ensina bem direitinho. Então, a gente consegue aprender alguma coisa pesquisando. Porque no tempo da pandemia, você não tem acesso a professor, tem que se virar com a internet. Aí, sempre que eu desço aqui do prédio para caminhar, então, eu fotografo sempre muita coisa que me chama a atenção. Então, às vezes é um nevoeiro, às vezes é uma lua à tarde, à tardinha, a lua já está presente, às vezes é uma planta do jardim. Então, eu procuro nessas cenas do cotidiano, aqui mesmo onde eu moro, já que eu não saio de casa por conta da pandemia, aí eu procuro essas cenas e fotografo para depois reproduzir. Alguma coisa eu consigo reproduzir, outras não, mas é uma fonte de inspiração, né? Você, a partir de uma foto que lhe interessou, que você teve curiosidade, você reproduzir com uma técnica. Aí eu, atualmente, não saio de casa e estou me expressando dessa maneira. Fotografo e depois vou pintar. Esse vasozinho com ramos já é do contato com a aquarela. Porque eu tinha um desejo antigo, sempre achava muito bonita a técnica de aquarela, mas nunca tinha tido. Então, depois que eu comprei esse material um pouco melhor, embora sendo da linha estudante, mas aí eu me aventuro. É uma técnica mista aí, porque tem a canetinha preta, né? E tem a aquarela propriamente. A gente cobre o contorno do desenho com a canetinha preta e pinta o interior com aquarela. Existem muitas técnicas, muitas. O mundo do desenho é um mundo vastíssimo. Se você pensar nas várias modalidades, cada pessoa faz de um jeito, tem uma maneira de se expressar, é muito interessante. É por isso que eu sou apaixonada por desenho, porque tem muita maneira de você se expressar através do desenho, muitas técnicas, né? Esse aí eu fiz um abraço de Saturno e Júpiter, na época em que teve a conjunção dos planetas. Foi agora, eu acho que já foi esse ano, 2021. 2020,
Então, uma colega minha num grupo de WhatsApp, ela fez uma poesiazinha sobre os. Ela é poeta, ela fez uma poesia sobre o fato do encontro dos dois. Aí eu digo, bem, ela fez a poesia, eu vou fazer a pintura. Então, me aventurei na aquarela, fazendo o abraço dos dois, porque um planeta passou pelo outro, eu nem me lembro bem como foi, mas aí foi Saturno e Júpiter. Então, eu fiz o abraço dos dois, e o Sol está aí de olhos fechados, porque era noite, e a Terra ali embaixo, só observando, e a Lua bem pequenininha ao lado da Terra. Não ficou uma noite profunda, né? A tinta não ficou uma noite profunda. Depois eu fui estudando mais e eu vi que a gente tem que usar uma tinta preta bem concentrada para que consiga ficar um desenho mesmo parecendo noite, parecendo galáxia. Mas o que eu sabia na época foi o que eu fiz. Eu gostei, porque foi um fato assim, um fato que não acontece sempre, não é do cotidiano, né? E eu guardei esse registro. Essa foto aí é da minha janela, porque é uma dessas fotos em que eu fotografo e, e tento desenhar depois. Então, aparece aí uma cidadezinha lá ao fundo, que é a cidade de Galante, que é no pé da Serra da Borborema, e aparece esse casariozinho de 4 casas ali, que eu acho bem bonitinho, junto com a vegetação. É um local bem bonitinho, embora que eu veja aqui bem de longe, mas aí aparece as serras, esse conjunto de serra, aparece ali uma cerca, é uma paisagem interessante, eu acho. E eu fiz várias tentativas de desenhar isso aí, não ficaram boas, aí essa, por fim, ficou. Mais ou menos me dei por satisfeita com esse desenho. É de grafite em cima de papel ofício. É lápis de cor, aliás, lápis de cor. Tem toda uma técnica para você fazer aquela sombra ali nas serras. Você usa o azul para escurecer, o azul marinho para escurecer, em cima do verde. Aí você tem que fazer uma pesquisazinha de como é isso, que você projeta essa sombra. Mas é um desenho que, assim, para o leigo, pode parecer que é mágica, a pessoa pegar a mão e tá desenhar. Mas não, você tem que estudar. Tem que estudar para ver como se faz aquilo. Porque aí, nessa casinha de campo, essas árvores, tem todo um jeito de fazer essas árvores. Não é somente uma mancha verde. Você pode pensar, não, uma mancha verde. Não, não é. Você tem que dar ali botar vários tons de verde para dar a ideia do que está iluminado e o que está mais escuro. Então, isso aí é uma releitura também. É uma imagenzinha assim, que eu vi na internet e reproduzi. Tudo na tentativa de aprender. Essa foto aí, essa foi uma releitura de uma foto. Eu vi na internet e no Instagram uma foto bem interessante de uma pessoa que eu conheço, e a pessoa está nessa posição, numa região bem árida, no sertão, sem vegetação, só tem essas duas árvores e aquele terreno nu, sem nada, só areia. E eu achei uma posição bem interessante e aí reproduzi o desenho. É também lápis de cor em cima de papel. Eu ainda vou tentar um dia fazer desenho, pintar em tela, porque é um meio mais durável. Eu também já pesquisei a respeito.
O papel tem que ser em qualidade boa, tem que ser muito bem conservado, porque os museus têm essa tarefa de pegar as grandes obras, as obras famosas, e preservar. Mas é uma técnica muito. Porque o papel tem vida curta, não é? Tem vida curta. Quanto mais ele for manuseado, quanto mais ele for exposto à luz, menos ele vai durar. E também a tinta, por exemplo, o lápis de cor. Existem tintas, lápis de cor profissionais, que aí eles garantem que chega com aquela cor até 100 anos. Já essa linha escolar, que é essa que eu uso Faber-Castell, linha escolar. Aquele pigmento dura 20, 25 anos só. Então, tem essa vida curta do meio onde a gente está colocando a nossa arte. Não é? Qualquer que seja o meio, tem uma vida, mas tem meios que têm uma vida mais curta. Se o papel é mais fino, é mais delicado, tem a vida mais curta, né? Então, por exemplo, esse papel que eu tenho feito, que eu tenho usado, papel sulfito, é de 75 gramas, é um papel frágil, né? Um papel que se usa para documento. É preciso que o desenhista, que o artista, ele use um material melhor. Mas, enquanto a gente está aprendendo, a gente usa um material mais em conta, porque, afinal de contas, está aprendendo, né? Aí é uma releitura já feita no curso de aquarela da professora Chiara Bosetti. É que eu estou fazendo um curso e apareceu para a gente, como aprendizagem, para a gente reproduzir essa tela. Essa textura de flores é de um livro Universo Criativo, que eu ganhei recentemente. Então, esses livros, muito comum hoje em dia, esses livros para estressados, né? Realmente o desenho acalma a gente. Realmente o desenho acalma. Você se concentra, é quase como uma meditação. Você se concentra naquela atividade e você vai ali pigmentando o papel devagarzinho, devagarzinho, sem pressa. Se tiver pressa, não fica bem feito. Às vezes você faz 3, 4 camadas de tinta. Você também, antes de iniciar o trabalho, você tem que escolher as cores, porque dessas cores vai surgir a aparência, a impressão que você quer dar. Então, nesse desenho, eu pensei nesses tons alaranjados. Então, saiu muita cor laranja, laranja e verde. Você tem que entender um pouquinho de cor, você tem que fazer um estudozinho de cor, aprender as cores complementares, cores análogas, para poder você não fazer muita besteira, né, com o lápis. Mas é uma atividade aí dos livros de colorir, que quando a gente está estressada, sem querer se aperrear muito, sem querer muito compromisso, aí a gente apela para os livros, que você vai só naquela atividade de colorir. É um processozinho bem tranquilo, bem lento. No curso de desenho com a professora Aida, acho que em 2020 foi a época do centenário de Lourdes Ramalho, uma teatróloga bem conhecida aqui em Campina Grande. E houve a ideia de fazer um projeto em homenagem às obras de Lourdes Ramalho. Então, cada aluno de Aida decidiu pintar ou fazer, ou se expressar com esse objetivo, de homenagear a Lourdes Ramalho. Eu fiz os desenhos, alguns desenhos, baseado em tudo em lápis de cor e sobre papel, baseado nas obras de Lourdes Ramalho. Então, essa peça de teatro dela, As Velhas, foi uma das que eu fiz, eu achei bastante interessante,
E fiz até bem muita coisa sobre as velhas. O que fascina na história das velhas é que é uma história que acontece no sertão, é uma história de brasileiros que se retiram de sua terra, né, durante a seca. E, e que me resgatou bastante informações para desenvolver esses desenhos. Eu fui lá na minha memória, né, dos conhecimentos de vida acumulados. Então, eu tive que desenhar uma árvore, um oiticica, com as pessoas arranchadas, desenhar as panelas antigas, e toda aquela vida, né? Porque a história é bem interessante. Quem não leu ainda, vale a pena ler. Então, eu busquei esses conhecimentos antigos, e aí fui me lembrando a casa da minha sogra, que era no sítio, não é? Então, as coisas que tinham lá antigas, aquela cena. A lavagem. As histórias dos antepassados, das pessoas que saíam de sua terra para poder migrar, né? Em busca de que não suportava mais a seca. Foram todas essas informações e essas histórias que eu fui resgatando à medida que eu ia fazendo os desenhos. Então, aí eles na história das velhas, a família chega debaixo de uma árvore para se acomodar, arranchar debaixo dessa oiticica. Então, é um desenho de grafite sem papel sulfite. Aí a mãe da família, a matriarca, a cena da esquerda, ela está costurando os calções de trabalho do filho, porque o filho era um trabalhador da seca. Trabalhador que, na época, o governo, até alguns anos atrás, o governo financiava, alistava vários trabalhadores e pagava para que eles fizessem algumas obras, como estradas, calçamento, barragem de açude, açudes pequenos. Então, o filho dela trabalhava numa frente de serviço do governo e ela estava aí costurando, depois de arranchada, que a única mobília que levou foi esse banco. Então, ela estava costurando as roupas do filho. E como ela tinha sido abandonada pelo marido, na cena da direita, ela fica pensando na vida que poderia ter se estivesse com ele, que ela não estaria nessa vida de retirante se vivesse com ele. E tá ali com os sacos, onde carregava que o cadeado era um nó, né? Nessa outra cena, aparece o pé de oiticica, onde eles estavam arranchados à noite, um fogo aceso para afugentar os animais, e no detalhezinho, a única mobília era um banco, um caixote, e tem um detalhezinho ali debaixo da rede azul, que eram 3 pessoas na família, aí eles cultivavam alguma verdura, coentro, tomate, algum tempero para fazer o feijão do dia a dia. É uma cena noturna. Lápis de cor sobre papel branco. Nessa cena, chega um mascate, que era uma figura típica, antiga da época. O mascate era o vendedor, era o único contato do sertão com o mundo lá fora, né? Então, era aquela pessoa que levava tecido, levava tudo que de utilidade doméstica, levava para vender. E ele vai chegando com as malas antigas, não tinha o matulão dele era a mala, né? Na época não tinha essas bolsas que se leva nas costas hoje em dia, né?
Então, a mulher era muito, a matriarca era muito arredia, era a branca, então ela recebia os visitantes já com os braços na cintura, né? Já mostrando que não estava para brincar, né? E a filha dela, a mocinha, estava cozinhando o almoço do dia, num cenário bem árido, de garrancho e pedra. Aí elas contam várias histórias durante a cena do teatro, e essa cena aí é de uma mocinha do local que vestiu roupa verde e um bode rasgou a roupa dela. E ela ficou com as vergonhas de fora, que é uma expressão antiga que se dizia que com a roupa rasgada estava com as vergonhas de fora. Porque o bode ele ia atrás da roupa, tudo que era verde, né? Já que ele não tinha o que comer. Aí a cena em que à esquerda é o filho dela, o Chicó, trabalhando fazendo calçamento. Ele arranjou um namoro com a mocinha e engravidou a mocinha e mandava os bilhetes para a namorada na coleira do bode. Então aparece o bode aí com um bilhetezinho preso na coleira. As duas mulheres fazendo um encontro de contas, a retirante, e finalmente na cena ela encontra a mulher que desviou o marido dela, que roubou o marido dela, né? Então, as histórias de Lourdes Ramalho são assim dramáticas e com final dramático. Pelo menos essas as duas que eu li. Então, desse encontro de contas aí se desenrola o final dramático. Aí eu fiz um mapa de como eu imaginei que era aquele território. Então, a casa da mulher que roubou o marido, ela tinha um bode, a árvore onde a família ranchava, e a frente de serviço. Na época era esse nome que se usava, frente de serviço. Ainda se usa. Ali o rapaz, o calceteiro, fazendo o calçamento. Tinha um poço de água, porque eles arrancharam, eles vieram do sertão e devem ter viajado, não sei, talvez até Soledade, não sei, eu imagino assim, porque a gente, ao ler a história, a gente fica imaginando. Então, eles viajaram para uma região mais fria um pouco, onde tivesse um pouco de água. À esquerda, a, a Mariana, pensando na vida, ela fumava um deforete, que era ela era o refúgio dela, era fumar. Aí está aí a tardinha, o sol com seus raios vermelhos e ela sentada na única mobília fumando. E a cena das duas mulheres, a retirante e a que roubou o marido dela, né? Então as duas tiveram que se unir. No final da história, o dramático é isso, é que elas tiveram que se unir e se apoiar uma na outra, porque uma não podia andar e a outra não sabia o caminho, em busca dos dois filhos delas que estavam feridos. Aí o final dramático é esse. Aí elas estão partindo aí, tiveram que se unir no momento, no final da história, embora com as desavenças, tiveram que se unir porque cada um ia em busca de ver o seu próprio filho. A Festa do Rosário foi um outro texto de teatro de Lourdes Ramalho. Também se passa naquela região de Pombal.
E as cenas, essa cena da esquerda é a história de uma lavadeira, de uma senhora, uma avó, já que era lavadeira, vivia de lavagem de roupa, roupa de ganho, que era uma expressão antiga. Então, eu fiz a mesa de engomar dela, olhando para o principal local da cidade de Pombal, que é essa Torre do Relógio. É uma torre vizinha da igreja antiga. Hoje em dia já tem uma igreja nova, mas aquela igreja Nossa Senhora do Rosário. Essa história ela escreve toda baseada na festa popular em homenagem à Nossa Senhora do Rosário. Então tem aí a Torre do Relógio, na janela o céu bem iluminado, típico do sertão, e o ferro de engomar de brasa e a lamparina, porque, claro, não tinha luz elétrica. Então, todas essas imagens me fizeram lembrar muito as coisas antigas, porque na minha casa tinha um lampião desse, que quando eu era bem criança, bem pequena, não tinha luz elétrica, então tinha um lampião desse. Eu conhecia um ferro desse de brasa, eu via uma lavadeira que tinha vizinha lá da minha casa, eu via ela engomando com esse ferro de brasa. Com todo cuidado, aquela roupa branca, lá dos anos 40, 50, dos anos 40, 50, eu acho. E era aquela roupa branca de linho, aqueles paletós, e a mulher engomando com todo cuidado para não saltar uma brasa e não queimar a roupa. Na cena da direita, é a mocinha da história, ela tem um namoro com o prefeito, um namoro escondido. Então, ela vai à noite se encontrar com o prefeito. O prefeito era casado. Então, todo esse é o drama da história da festa do Rosário. O prefeito está aí bem sentado, numa cadeira bem importante, bem imponente, com forro de linho verde, de veludo vermelho, à espera da amante. E aí tá à direita está um espião. A mocinha ia se encontrar com ele, mas o espião ia atrás, amando da mulher do prefeito. Então, eu desenhei aí à noite o espião se escondendo e acompanhando os traços, os passos da mocinha. Essa cena é da avó da mocinha. A avó, ela lavando roupa. Então, tá aí. Esses elementos também me fizeram lembrar muito o tempo antigo. Um varal com as peças esticadas, né? Ali as duas latas, como se transportava roupa, porque ela morava perto do rio. Então, e em Pombal passa um rio na cidade. Então, alguém transportava, não sei se ela transportava as latas de água, colocava nessas jarras e ela ia lavando. Inclusive, tem uma cuia ali ao lado dela, que é uma cabaça, né? Chama cabaça. É um vegetal, é uma formação vegetal em que se tira o miolo e é bem resistente e se usa no meio doméstico. Na cena da direita abaixo, no detalhe, está as barras de sabão e as pedrinhas de anil, que se colocava na roupa branca, para branquear. Não tinha sabão em pó, é claro, né? Então, tinha que lavar com sabão de pedra, de barra, e branqueava com as pedrinhas de anil. Aí, nessa cena, está a figura principal da história, que era uma negra tida como desajustada mentalmente, mas ela tinha um filho que foi fruto de um atropelo, né? Ela sofria preconceito porque era negra e porque era meia sem juízo. Então, ela ficou com esse trauma, né? E o filho nasceu e ela nunca se afastou desse tijolo, que ela mantinha
Por resto da vida, ela ficou andando com esse tijolo. Esses desenhos dessas duas peças de teatro, elas concorreram elas foram beneficiadas pela Lei Aldir Blanc, porque a professora Aida juntou os alunos, fizemos um projeto, e esse projeto foi aprovado e fomos beneficiados pela Lei Aldir Blanc, já agora em 2021. Todo mundo curtiu muito fazer essas cenas. Eu fiz desenho, outras pessoas fizeram outras expressões artísticas, cada um à vontade, como quis, mas foi bem importante e prazeroso a gente fazer. Para mim, principalmente, porque eu resgatei essas coisas todas da minha infância, coisas que a gente aprendeu e sabe e nem lembra. E no momento que vai fazer um desenho desse, aí vem tudo na memória. É bom esse processo. Aí já é um desenho após, né? É uma cena de praia. É uma aquarela feita com lápis aquarelável. Porque depois desse processo de Lourdes Amalho, eu comecei com vontade de aprender aquarela. Então, é o que eu estou insistindo atualmente. É nesse aprendizado. Aí são cactos também em aquarela. A aquarela é uma técnica bem diferente, lápis de cor, claro, bem diferente. E cada expressão artística dessa é uma técnica diferente. Então, eu tinha muita vontade de aprender e apareceu um curso à distância da professora Chiara Bosetti. Eu me inscrevi no curso e fiz um primeiro de aquarela para iniciantes e sou aluna agora do segundo, que é aquarela floral. Então, sempre que eu posso, eu faço alguma coisa em aquarela. Ainda não tenho um material bom, de qualidade, para fazer, porque é um material bem caro, tanto a tinta como o papel. Mas esse meu material é um material escolar, mas é o que eu tenho, eu vou tentando aprender. E aí também a aquarela é uma composição onde já entra o girassol, que desse segundo curso são flores. Então, girassol, orquídea e outras, entre outras. Então, já tem essa aí da orquídea, tem esses lírios, o girassol. Para fazer uma pintura dessa, você tem que saber desenhar, né? Antes você tem que desenhar ele em grafite, colocar o sombra, o claro e o escuro, para depois, para ter uma ideia de como para só depois colocar a tinta. A gérbera é uma das flores lá do curso. Esses copos de leite. E a folha. No momento, eu continuo, eu insisto em aprender aquarela, claro, ainda não está boa, mas insisto em aprender, em dominar a tinta com a água, né? Você tem que dominar o movimento da tinta e a água em cima do papel. E outros desejos virão de aprender outras cores, outras técnicas de desenho. Vamos ver o que é que vem pela frente. No momento, eu estou nessa de aquarela. Com esse vídeo, eu submeto a minha trajetória artística
né, aqui exposta a análise da equipe da Lei Aldir Blanc para possivelmente ser beneficiado novamente. Muito obrigada.